Fala, Segatiana, começando mais um vídeo aqui no canal, CRB, minha paixão, demais desse like, é muito importante. Temos a meta de chegar a 8 mil inscritos, conto com você, tu Segatiano, é muito importante aqui pro crescimento e projetos que eu tenho aqui no canal, Ser Minha Paixão. Falar daqui, Segatiana, galera, que ontem empatou com a equipe do Operário de Ponta Grossa, jogo que o serviço saiu na frente com 1 minuto de jogo, mas aos 18 minutos vacilou, cochilou. Veja o gol aí na tela aí que o CRB tomou da equipe do Operário. A parte defensiva do CRB não estava marcando ninguém do Operário e acabou tomando esse gol de cabeça. Aí eu falo, torcedor, o CRB sempre abre o marcador em jogos que a gente viu aí e depois deixou a equipe empatar e até virar. O que está acontecendo com o sistema defensivo do CRB? O CRB que tem que se acertar, senão a Série B pune. Uma Série B que não pode falhar. E a equipe regatiana vem falhando, né, em várias partidas que a gente está vendo aí. O CRB que tem saída de vários jogadores. Assim foi o William Bahia, que foi pro Água Santa. Você tá vendo na tela aí, né? Jogador aí que praticamente logo na estreia jogou até bem, depois caiu de rendimento. E outros também que vai deixar o CRB, galera, tá vendo na tela. É o Daniel Lima, vai voltar aí pro Atlético Goianiense. Praticamente não faz mais os planos aí da diretoria, vai deixar aí o CRB. Boa sorte pra ele. E o Fernando Henrique, esse que vai voltar pro Cruzeiro. Então, vamos aí, o CRB tá aí fazendo a limpa aí na parte aí, assim como saiu outros jogadores também que a gente trouxe aqui no canal. E quem vai vir para o CRB? Essa é a questão, precisa de reforços, precisa contratar. Daqui a pouco trazer a coletiva aí do Eduardo Barroca após empate diante do Operário. E alguns trechos aí que ele falou. Praticamente um CRB que tem 1 mês e 4 dias sem saber que é uma vitória. 4 derrotas e 1 empate. E praticamente a gente vê a parte de baixo da tabela ali muito perto. Então o CRB tem que dar resposta. E não é para agora. Não é para amanhã. Tem que ser de já. Porque o único confronto que vai ter pela frente agora contra o Vila Nova, fora de casa. Terça-feira, esse jogo o CRB tem que buscar uma vitória. Sabemos que é outro jogo difícil, não tem jogo fácil. Mas a equipe tem que dar resposta. Aquela partida de ontem, a equipe no primeiro tempo jogou bem. Depois vacilou ali, né, recuou muito e com isso a equipe do Operário foi para cima. E no segundo tempo, com a expulsão do Fábio Alemão, praticamente sentiu ali, né, e a equipe do Operário podia ter saído até com a vitória, colocou 2 bolas na trave, mas a gente vê um CRB que praticamente tem que buscar o caminho das vitórias. É preocupante, é. E as campanhas do CRB que teve na temporada aí passada, vamos ver. Em 2022, com 25 pontos, em 10º colocado. Em 2023, em 12º colocado. E em 2024, com 25 pontos, em 11º colocado. Então, aí você está vendo a campanha do CRB na virada aí do turno. Então, a equipe regatiana tem que mostrar serviço, não pode vacilar e tem que buscar a vitória. Faltando 2 jogos agora para terminar o primeiro turno. A Nova fora de casa e depois o Novo Horizontino no Repelé. Então, a gente tem que abrir o olho, o sinal vermelho ligado, porque a diretoria tem que buscar contratações na parte ofensiva. Deixou bem claro aí o time regatiano. E vamos ver o que falou o Eduardo Barroca após o empate aí diante do Operário, beleza? Tamo junto, forte abraço. Vamos lá, iniciando a coletiva com o técnico Eduardo Barroca. E a primeira pergunta é do Matheus Guimarães, do Timaço da Gazeta. Barroca, boa noite. Mesmo fazendo uma atuação longe de ser ruim, uma coisa chamou a atenção. O CRB abre o placar no primeiro minuto de partida e não sustenta o resultado. Isso aconteceu contra o Atlético e América Mineiro. Gol cedo sem sair com a vitória do jogo. Por que isso está acontecendo? Bem, boa noite. É uma situação muito positiva, né? Você jogar fora de casa, em um jogo que a gente sabe que é muito difícil, jogar contra o Operário aqui, e fazer um gol cedo, né? Então a gente se programou para iniciar o jogo mais forte que a gente pudesse e a gente foi contemplado com um gol até muito bonito. Uma jogada trabalhada que o Potker preparou, o GG girou no Daniel, o Daniel achou o Thiago numa condição boa e a gente fez um gol cedo que era muito bom até pelo nosso momento, né? Depois acho que a equipe do Operário nos criou algumas dificuldades, principalmente na nossa primeira fase de construção. A equipe do Operário encaixou uma marcação muito forte, de perseguição e
uma marcação alta, que fez com que a gente não conseguisse construir o jogo com o nível que a gente costuma construir. E eu credencio muito isso ao mérito da equipe do Operário no encaixe de pressão e também nas reações pós-perda. A equipe do Operário, quando atacava e perdia a bola, eles foram bastante agressivos nessa recuperação pós-perda e a gente teve realmente algumas dificuldades. A equipe do Operário passou a ter um volume de jogo e a gente passou a jogar mais posicionado, até que a gente sofreu o gol de empate numa bola parada. Depois da metade do primeiro tempo para o final, a gente teve algumas oportunidades importantes, e eles também. Eles tiveram um chute na trave do Rodrigo, uma outra finalização na trave num cruzamento para trás, que foi antes, e a gente também teve oportunidades boas. Nos organizamos para que no segundo tempo a gente pudesse voltar a ter um pouquinho mais de qualidade de jogo, que é uma característica da nossa equipe, uma posse de bola para frente, para que dentro dessa posse de bola a gente pudesse aumentar a nossa possibilidade de chance de gol. Tivemos uma expulsão cedo, e aí dentro da expulsão e dentro do cenário que a gente se encontra, era muito importante que a gente tivesse bem organizado defensivamente para não conceder oportunidades para o Operário, para que a gente não perdesse o jogo num primeiro momento. Depois a gente precisou fazer algumas substituições, e acho que os jogadores que entraram entraram muito bem. O Segovia entrou muito bem, o Rainer entrou muito bem num primeiro momento. Eles conseguiram manter a nossa equipe com nível de organização e agressividade bastante alto. Depois, numa jogada do Rainer, a gente criou uma situação que gerou a expulsão do Ademilson, e depois precisei fazer as outras mexidas, por desgaste físico, por cansaço. Estávamos correndo com um jogador a menos, e o jogo ficou um pouco mais truncado na reta final. Óbvio que a gente, principalmente pelo momento que a gente se encontrava, era muito importante buscar a vitória, mas diante das dificuldades, principalmente que o jogo apresentou para a gente, esse empate ele vai ser bastante importante para a gente ao longo da competição. Pergunta do Luciano Costa, da Jovem Pan News. Barroca, o objetivo é a permanência? O objetivo é se preparar da melhor forma para enfrentar o Vila Nova, que é o próximo adversário. Desde o início venho falando que nosso foco é jogo a jogo, e antes de pensar jogo a jogo, eu como treinador preciso ser o primeiro a falar. Acabei de falar com eles lá que a gente precisa se preparar da melhor forma, Então, jogo dificílimo aqui, uma logística muito difícil para a gente também, uma logística dura para quem vem de Maceió para cá, um jogo difícil de noite. Vamos voltar agora, vamos viajar ainda agora de noite. A gente precisa de uma recuperação física muito boa. Esse jogo foi o primeiro jogo de uma sequência de 6 jogos em 21 dias que a gente vai enfrentar. Uma sequência desafiadora para a gente, mas que a gente precisa se preparar da melhor forma, principalmente agora para o próximo jogo, que é o nosso foco. Pergunta do Thiago Luiz, da CBN Maceió. Barroca, o time abre o placar logo no começo e já se fecha. Foi um pedido seu o time recuar e dar espaço para o Operário jogar? Não, na verdade, como eu falei anteriormente, a equipe do Operário, por mérito, eu já sabia que seria um jogo difícil. Eu conheço, apesar de pouco tempo do Alex como treinador, eu acompanho bem o Alex. O Alex é um treinador que tem ideias diferentes do que a gente vê de uma forma geral. A equipe dele muito padrão ofensivo, uma equipe que tem muito padrão de bola parada, uma equipe que joga realmente para frente, e aquilo que o Alex fala, ele realmente aplica e executa na equipe dele. Claramente, quando eu fui me preparar para o jogo de hoje, conversei muito com o nosso time, que a gente precisava estar muito organizado, porque a equipe do Operário é uma equipe que tem um padrão e, na minha visão, é uma equipe que vai crescer ainda na competição. Então, a equipe do Operário, em alguns momentos, principalmente ainda no primeiro tempo, nos criou algumas dificuldades em algo que a nossa equipe é muito forte, que é a construção do jogo, e isso fez com que a gente tivesse algumas dificuldades. Pergunta do Maurício Barbosa, do programa Pitaco da Bola, da Rádio Nova Farol de Penedo. Barroca, o time tem perdido posições na tabela de classificação e cada vez mais se distancia do G4. Como recuperar todos esses pontos perdidos nas últimas rodadas? A gente precisa, mais uma vez, pensar jogo a jogo, entender que a competição é difícil, que a competição está equilibrada, que um ponto fora de casa aqui contra o Operário tem muito valor na Série B, e eu tenho uma experiência significativa na competição e sei o valor que tem. Todas as vezes que eu vim jogar aqui sempre foi muito difícil, e hoje não foi diferente. Então, com certeza, esse ponto que a gente conquistou aqui, ele pode ter uma importância muito grande para a gente na frente. Pergunta do Tainan Melo, da Agora Alagoas. Até que ponto a expulsão do Fábio Alemão limitou a estratégia de buscar o segundo gol no jogo? Limitou porque tudo aquilo que a gente pensou e conversou no intervalo para se ajustar, com a expulsão do Fábio,
a gente passou a ter muito mais dificuldade, mas mesmo com a expulsão, uma coisa muito positiva é que a gente se manteve organizado. Se a gente for ver, eu preciso ver o jogo depois de novo no vídeo, mas a minha percepção ali na beira do campo é, enquanto a gente teve inferioridade numérica, a gente praticamente não concedeu oportunidade para a equipe do Operário, né? O Vitor não fez assim uma defesa expressiva na gente com um jogador a menos. Depois o Vitor até fez um chute fora que desviou, mas acho que a gente teve uma postura muito boa, muito competitiva. A gente foi organizado defensivamente e é algo que a gente conversou antes que precisava ser aqui para sair com o resultado que a gente esperava. Para finalizar, a pergunta do Ricardo Amaral, da TV Gazeta de Alagoas. Barroca, boa noite. Mesmo com muitos trabalhos, os resultados não aparecem. No setor do ataque, o Thiaguinho tem sido o principal destaque. Você está com dificuldade para definir quem é a sua referência do time no ataque? Não, acho que a gente, num campeonato de 38 rodadas, a gente não pode trabalhar com individualidades, com foco em individualidade, né? Cada jogador vai viver o seu momento dentro da competição. Nesse momento o Thiaguinho vive uma boa fase, um bom momento de rendimento, inclusive de definição. Cabe a mim aumentar a confiança daqueles jogadores que estão jogando, que estão se dedicando. Acho que pelo momento que a gente vive de resultados, é bem normal esse tipo de cobrança e esse tipo de colocação, mas eu preciso ter lucidez, serenidade, entender que com a experiência que a gente tem, a gente precisa dar segurança aos jogadores para que eles possam cada vez mais melhorar individualmente, coletivamente. Desde que eu cheguei aqui, a gente... Alô? Obrigado. Desde que eu cheguei aqui, a gente tem um time base, claro, acho que o CRB, muito rápido, desde a minha chegada, a gente encontrou uma equipe base e a gente tem mexido pouco nessa equipe. E, obviamente, de acordo com o rendimento dos jogadores, com o adversário, com o momento de cada um, a gente vai fazendo as nossas escolhas. Mas eu tenho confiança no grupo, tenho segurança que a gente vai crescer cada vez mais na competição e ainda falta muita coisa para acontecer. Então, aproveito para passar essa mensagem aos torcedores, falar que esse ponto ele tem muito valor para a gente na competição, falar que a gente veio para cá para tentar buscar uma vitória, tentar buscar um resultado positivo. Esse grupo está indignado com os resultados que a gente teve anteriormente, principalmente pelo rendimento que a gente teve. A gente tem clareza que a nossa equipe tem competido.